Eu tô aqui todo santo dia para a gente pesquisar e conhecer juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, esse é mais um Todo Santo Dia, a série de vídeos aqui no YouTube, onde eu pesquiso no Martírio Relógio Romano, né? Eu leio todos os santos do dia, aquilo que a igreja nos prescreve, as venerações que a igreja nos prescreve para hoje, comento brevemente para que delas a divina providência possa usar para tocar o teu coração, para te chamar a atenção, para que de algum modo uma palavra, uma história, um contexto dito sobre algum desses santos ou beatos te dê vontade de conhecer mais ele, de pesquisar a história dele, de ler algum livro sobre ele, de ouvir um vídeo sobre ele, e assim nasça uma nova devoção, um amigo do céu, um pedido de intercessão na oração no dia seguinte. Então, a intenção, o objetivo final dessa série que apresentando todos os santos que a igreja prescreve, alguns se tornem os teus santos de devoção. E assim te ajudem nessa caminhada rumo à santidade, nessa busca pelo céu. Os santos são para a gente modelos de vida e intercessores, então eles nos ajudam enquanto o meio do caminho, aquele coração que é mais próximo que o nosso, né, é imperfeito como o nosso, mas se aproximou muito mais do coração de Jesus do que hoje o nosso coração se aproxima. Então ele é o meio do caminho e ao mesmo tempo ele já está lá com Deus e ele intercede para que o nosso coração também se transforme no coração do Senhor. Antes de começar com o dia de hoje, nós temos o Martírio Relógio Curto. Aproveita para curtir aqui esse vídeo, ajudar a chegar a mais pessoas. Todos os dias nós temos esse vídeo, o Todo Santo Dia, o nome já diz. Então, todos os dias eu estou aqui falando para você sobre os santos do dia. Curte o vídeo para ajudar a ter mais gente acessando esse conteúdo. Te inscreve no canal, assina o sininho para não perder nada. E te inscreve lá, segue no Instagram, no TikTok também, porque lá tem outros conteúdos, nos stories tem outras coisas, tem caixinha de perguntas, tem respondo com o santo. Eu mostro também aqui as coisas aqui em casa, as nossas filhas, a vida na paróquia, etc. Então, tudo se complementa e vem comigo nessa jornada. E vamos lá, hoje é dia 7 de dezembro. Vou botar o mapa para vocês. Nós começamos com um santo que certamente vai ocupar muito tempo do nosso vídeo de hoje, provavelmente vai ocupar a maior parte do tempo, que é o grande Santo Ambrósio de Milão. Já falamos dele muitas vezes, a gente começou essa série não faz um mês ainda, acho que deve estar fazendo uns 20 dias talvez, e nós já citamos ele muitas vezes aqui. Porque realmente ele é um marco na história da igreja, vocês vão entender por quê. Hoje, então, é a memória de Santo Ambrósio. Eu vou ler para vocês todo o elogio, é um elogio grande, e aí eu vou destacando alguns pontos. Primeira coisa é um destaque, então, ele não está na ordem cronológica, ele foi alçado à primeira posição ali, perde o número, para quem abre o Martírio Relógio Romano aí, vai poder ver, ele perde a numeração do item, do elogio, e vai lá para frente, porque se fosse normalmente ele seria ali o terceiro, quarto elogio por ordem cronológica. Então, diz assim: Memória de Santo Ambrósio, bispo de Milão e doutor da Igreja, que descansou no Senhor na noite santa da Páscoa de 4 de abril, mas é venerado neste dia em que ainda catecúmeno foi eleito para dirigir esta célebre sede episcopal, quando exercia o ofício do prefeito da cidade. Verdadeiro pastor e mestre dos fiéis, exercitou de modo singular a caridade para com todos, defendeu valorosamente a liberdade da Igreja e a reta doutrina da fé contra os arianos, e instruiu na piedade o povo com os seus comentários e hinos sagrados. Vejam que é um elogio, não é comum a gente ver um elogio tão elogioso, tão grande. Então, realmente um santo muito importante. Santo Ambrósio, se eu não me engano, se chamava Aureliano Ambrósio ou Aurélio Ambrósio. Ele é de uma região da Alemanha. É curioso, né, nesse início, já nesses primeiros séculos, nós tenhamos alguém vindo de lá. Ele vem, eu vou aproximar para vocês aqui, ó.
Ele é mais ou menos dessa região do Trevere, dessa região aqui, tá? Eh, nessa fronteira aqui entre Bélgica, no que se chamava naquele período de Gália Belga, né? Nós tínhamos várias Gálias, digamos, né? Que eram esses territórios na França, e isso aqui era a Gália Belga, pegava uma boa parte da Alemanha, o que nós temos na Bélgica, Luxemburgo, uma parte da França. E por que que eu tô contando desde o início? Porque a família dele, o pai dele era o prefeito pretoriano. Depois de Constantino, vejam, ele morreu em 397. Então aqui a gente está falando, né, as décadas subsequentes ao Edito de Milão, a Constantino. Depois de Constantino, o Império foi dividido. Nós tivemos a tetrarquia. Eu vou afastar bastante para vocês, mas basicamente ele foi dividido em faixas aqui, né? Tínhamos uma divisão que é Ocidente e Oriente, e aqui uma divisão mais Ocidente, digamos, e aqui uma mais Oriente. Ah, e foi dividido entre os filhos, né? E pessoas influentes, etc. Mas os assessores desses novos governantes eram os prefeitos pretorianos. E aí isso foi evoluindo, né? Mas o pai de Santo Ambrósio era o prefeito pretoriano da Augusta Trevere, que a, era a capital dessa divisão, né? Digamos que, dessa faixa que pegava, inclusive, parte da África. É, ele era prefeito, então, de uma parte dessa divisão, ou seja, uma pessoa de grande importância, uma família cristã, né, católica. E acontece que quando o pai de Santo Ambrósio morre, ele vai para Roma para estudar, para seguir a mesma carreira do pai, né? E em Roma ele é chamado a ser prefeito, que eu não sei qual é o nome do termo, deixa eu ver se eu tenho isso anotado aqui em algum lugar. Mas na verdade ele não é prefeito, hoje a gente pensa prefeito é cidade, né? Então nós tínhamos, o pai dele foi prefeito, digamos, de, sei lá, de uma região, né? E ele foi o prefeito de um estado, digamos, ele era como se fosse um governador da região, eh, cuja capital era Milão, Mediolano, né? Ah, então ele foi para Milão como prefeito, ele era um político que era um catecúmeno, ele era de família católica, ele já era catecúmeno, ou seja, ele se preparava para ser batizado. Lembrem que naquele tempo o catecumenato durava muito tempo, e os batismos em geral aconteciam na Páscoa, né? Existia todo um processo, os catecúmenos não podiam assistir a missa inteira. Então, ah, ele, prefeito, catecúmeno. O bispo de Milão, que era um ariano, morre, e no meio dessa situação ele discursa em Milão, e nesse discurso catecúmeno ele é aclamado bispo. Nega, segue sendo aclamado, nega até que ele cede. Cedendo, ele recebe o batismo, recebe a ordem e recebe o sacerdócio e recebe o episcopado para ser bispo de Milão. Esse homem que recebeu uma missão sem, digamos, sem preparação nenhuma, ele não era abade, ele não era monge, ele não era sacerdote, ele era um leigo
que sequer era batizado ainda, recebe essa missão e exerce ela com tanta maestria que ele vai ser um dos grandes santos da igreja. Ele é um dos 4 primeiros doutores da igreja, junto com São Jerônimo, com Santo Agostinho e com São Gregório Magno. Foram os 4 primeiros doutores da igreja, os 4 grandes doutores da igreja. Santo Ambrósio, inclusive, junto com São Jerônimo, os primeiros, cronologicamente. Santo Ambrósio é mestre de Santo Agostinho, porra, foi aquele que participou da conversão de Santo Agostinho. E São Gregório já é um período ainda posterior, São Gregório Magno. Ali São Jerônimo e Santo Ambrósio são contemporâneos, tá? São Jerônimo eh, em Roma, então tivemos Santo Ambrósio aqui em Milão. Veio, ó, vamos refazer as coisas aqui. Santo Ambrósio vem dessa região aqui, os limites do Império Romano, de uma família já de políticos, vem para Roma. Talvez até tenha conhecido o Papa Damaso na época, ou São Jerônimo, não tenho essa informação, mas para quem pesquisar vale tentar associar essas figuras para ver se nós temos registro disso. São Jerônimo que foi chamado pelo Papa Damaso para fazer a tradução da Bíblia, tá, tá aqui em Roma num período muito próximo. E daqui ele vai para Milão como prefeito, e aqui, enquanto prefeito, é que ele. Prefeito não de Milão, mas de toda a região, né? Se eu não me engano, é a Ligúria, aqui. E ali ele é aclamado bispo e se torna um grande bispo, um taumaturgo, um bispo de grandes homilias, de grandes discursos, de grandes pregações, e um bispo ferrenho contra o arianismo, um dos grandes nomes da igreja contra a heresia ariana desse período. E aí um ponto, uma primeira peculiaridade aqui que nós encontramos hoje no Martirológio, um ponto que eu quero citar para vocês, é que hoje não é, essa festa não é a morte dele, não é a data da morte como costuma ser. Vejam que o que diz aqui, ó, Bispo de Milão, doutor da igreja, que descansou no Senhor na noite santa da Páscoa de 4 de abril. E aí a data que nós temos, 397, é a data do falecimento dele, do nascimento para a vida eterna. 4 de abril de 397. Mas hoje é 7 de dezembro. Então não é essa a data da festa dele. Mas é venerado neste dia em que, ainda catecúmeno, foi eleito para dirigir esta célebre sede episcopal. Então, hoje é o dia 7 de dezembro, é o dia de Santo Ambrósio, porque é o dia que ele foi eleito bispo. E aí, eu posso, pode ser uma interpretação freestyle minha, tá? Mas me parece que de algum modo a igreja está aqui reforçando a missão dele e até a peculiaridade, a ação da divina providência na missão dele, alguém que era catecúmeno, que foi chamado a ser bispo. Isso é tão relevante, tão importante na história dele, na história da igreja, que vale mais fazer a festa dele nesta data do que na data de morte, como é comum para todos os santos. Mas então é indiscutível que ele hoje é o santo a ser pesquisado. Se vocês estão dispostos a pesquisar sobre um santo apenas, é Santo Ambrósio de Milão. Sem dúvida nenhuma, um contexto muito interessante, né? Ele vem da fronteira do Império Romano para o coração de Roma, vai ser mestre, vai influenciar na conversão de Santo Agostinho, ou seja, ele vai preceder o período de Santo Agostinho, que é o período em que o norte da África vai ser tomado pelos vândalos, mais algumas décadas depois ainda é o período que vai cair Roma. Então, ele está intrinsecamente ligado como figura política e como bispo importantíssimo, como arcebispo muito relevante naquele momento. Ele vai estar intrinsecamente ligado e imerso
nesse ambiente que é um fio que vai se seguindo, é uma coisa puxando a outra. Dito isso, perdemos bons tempos, mas na verdade ganhamos tempo, porque é um grande santo a ser conhecido. Dito isso, vamos ao segundo elogio em Spoleto, na Úmbria, São Sabino. São Sabino de Spoleto. Foi bispo na Úmbria durante o tempo de perseguição. Ele é anterior a Santo Ambrósio, né, cerca do ano 300. Vou centralizar aqui para vocês a Itália. Não é um bispo que nós temos muita documentação sobre ele. Sabe que foi mártir e que desde o seu martírio ele já é um ícone, uma figura muito venerada entre o episcopado como um bispo por sua condição de bispo fiel e mártir, tá? Mas não temos muito sobre ele. O próprio elogio do martirológio além do local e data, nos diz venerado como bispo e mártir. Quer dizer, outros elogios nos diriam São Fulano, bispo e mártir. Não, aqui diz venerado como bispo e mártir. Significa que, de algum modo, a igreja quer nos dizer: olha só, eu não quero só te contar que ele era bispo, eu quero te contar que ele, enquanto bispo, era venerado já, como já era um santo, que essa característica era importante nele. Então, já vou te dar uma coisa que eu não fiz até agora, eu acho, desde que a gente começou essa série. Coloca nas tuas intenções hoje um pedido de intenção por intercessão de São Sabino pelos nossos bispos, pelo teu bispo diocesano ou arcebispo, pelos bispos do Brasil, pelos bispos do mundo. Planeja aí na tua oração da manhã, da noite, na oração em que tu costuma colocar intenções ou mesmo na missa, constrói aí textualmente uma intenção para ti, pessoal, ou se for colocada na missa, né, pensa em algo bom assim e pedindo por intercessão de São Sabino pelos bispos. Tá? Acho que é um ótimo exercício para a gente começar a fazer aqui, porque essa relação com os santos também começa nos, na oração compartilhada, no pedido de intenção, né? Pedido de intercessão, perdão. No terceiro elogio temos Santo Atenodoro, muito próximo a São Sabino, anterior a Santo Ambrósio, cerca do ano 304, já aqui na Síria. Aqui, Síria. Ó, aproximei para mostrar para vocês, eu vou dar um zoom out para a gente manter o contexto. Foi mártir no tempo do imperador Diocleciano. E do governador Elêusio. Foi o que nos diz o elogio, tá? Ele nos dá as figuras Diocleciano e Elêusio, torturado pelo fogo e outros suplícios e finalmente condenado à pena capital. Mas tendo o algoz caído por terra, nenhum outro ousou tomar a espada para o degolar. E ele adormeceu no Senhor em oração. Então, basicamente, ele sofreu martírio. Não, o algoz dele, o carrasco, não conseguiu matar ele, morreu enquanto. Aqui nos diz caído por terra. Eu interpretei como morreu, mas pode ser que não. Eu acho que não, a gente não tem sobre isso. Pode ser que ele simplesmente tenha, né, se prostrado como, de alguma forma, como uma conversão, alguma coisa assim, ou desmaiado, enfim. Mas sai de ação o carrasco e ele morre em decorrência daquele martírio todo, mas não assassinado ali, digamos, né, não degolado, ou não enforcado, ou não alvejado. Ele morre em decorrência da tortura, né? É um mártir da Síria venerado há muito tempo. E, de algum modo, traz a devoção a ele traz essa coisa do triunfo sobre a violência, assim, do mártir que, apesar da violência, venceu e morreu, digamos que chamado por Deus, assim. No quarto elogio, no século IV, nós temos na Itália, vamos centralizar a Itália, Santo Urbano de Teano, não é o Papa Urbano, tá? É Santo Urbano. É um período bem logo depois das grandes perseguições, a gente sabe, mais uma vez, que
tivemos mártires depois do Edito de Milão, né, que não foi um decreto assim que acabou com o martírio, mas no caso de Santo Urbano nós não temos nenhuma grande história, nenhum grande martírio, ele foi um grande bispo e é conhecido como sendo um grande bispo, tá? É, nós temos muitos bispos da antiguidade cuja vida, inclusive esse período de Santo Urbano, é o período em que o que era um martirológio na origem, um livro de mártires, passa a receber homens e mulheres confessores, por exemplo, ou mesmo homens e mulheres que eh, não sofreram nenhum martírio, nenhum tipo de tortura e viveram uma vida santa, porque é o período que isso começa, que as pessoas começam a ter possibilidade disso. Em geral, quem vivia vidas santas, em algum momento sofria perseguições. E agora nós começamos a ver um tempo que isso não acontece. Então, é nesse período que o martiriológio deixa de ter apenas mártires e confessores, tá? Na, no quinto elogio temos São João Silencioso ou Exicaste na Palestina, 558, tá? Na Palestina, aqui, que não é a Palestina que hoje nós conhecemos, né? A Palestina aqui da faixa de Gaza e de uma parte ao lado de Israel ali. Mas é a Palestina, a região romana, ou que era romana da Palestina, que é muito maior aqui, tá? Que é onde, enquanto província, era onde Jesus viveu, né? Então, ele renunciou ao episcopado de Colônia, no caso, não colônia da Alemanha, uma colônia da Armênia. Cadê? A Armênia, aqui, ó. Uma diocese de Colônia na Armênia. Então, sendo bispo emérito, foi para Palestina, para Laura de São Sabás. Falamos, foi ontem, eu acho, ou anteontem, dia de São Sabás, que é justamente o santo que dá nome àqueles montes e mosteiros no deserto da Judéia. Então, ele basicamente sai do episcopado, se torna bispo emérito para viver uma vida monástica simples, né? Num momento em que as discussões teológicas pós-Calcedônia são intensas, o Império Bizantino começa a ter a gente tem a queda do Império Romano, então o Império Bizantino começa aquele movimento de absorver, de dominar o episcopado e os patriarcas orientais, então muito disso tem São João Silencioso tem a ver, a decisão dele de sair tem a ver com essa relação também. No sexto elogio, na Gália, hoje França, Santa Fara, abadesa, que depois de ter governado o mosteiro durante muitos anos, foi finalmente associada ao coro das virgens, que segue o Cordeiro de Deus. Ou seja, não temos o martirológio não nos traz nada muito específico, que ela foi uma abadesa e que Deus a chamou no momento em que acabou essa missão, em que chegou a hora dela, que ela cumpriu essa missão. Nós sabemos que ela foi de família nobre, o que era relativamente comum, inclusive as abadesas muitas eram escolhidas entre as nobres porque eram mulheres que tinham mais instrução, que de alguma forma tinham na família essa questão da liderança. A gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu com o Santo Ambrósio, né? Essa questão de política da família. Isso também dá para a gente dizer que acontecia, um cargo que não requer apenas santidade, mas requer habilidades pastorais, de liderança, né? Isso vale até hoje para a gente, né? A pastoral na igreja ela não se faz só de busca de virtudes ou só de busca da santidade, que obviamente é importantíssimo eu não estou de modo algum dizendo que isso não deve ser feito, mas eu estou dizendo que existe lugar e chamado para todos. Tem santos que são chamados a serem anônimos, tem santos que são chamados a serem
servos fidelíssimos, e tem outros santos que recebem dons do Senhor, recebem capacidades e possibilidades de serem líderes, de serem pastores, de serem abades, priores, bispos. Então, isso tem a ver com o que Deus espera dele, e aí a santidade é viver o que Deus espera dele. Importante dar esse contexto. No sétimo elogio, temos em Ontário, no Canadá, acho que é a primeira vez que esse mapa está indo ao Canadá. São Charles Garnier, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que foi gravemente ferido numa incursão de pagãos quando ele derramava água do batismo sobre os catecúmenos e morreu a golpes de machado. Sua memória celebra-se a 19 de outubro, juntamente com os outros companheiros. Ó, mais uma peculiaridade. Nós tivemos Santo Ambrósio, que tem hoje a sua festa, de fato é a festa dele, mas não é o dia de sua morte, é o dia da sua eleição episcopal. Aqui nós temos a Paixão de São Charles Garnier, no martirológio português é São Carlos Garnier. Quer dizer, hoje é um dia em que se comemora a morte dele, mas a gente tem a festa dele associada a outros companheiros martirizados no dia 19 de outubro. Quer dizer, a festa oficial dele é a 19 de outubro. Mas o martiriológio nos traz aqui o dia da morte dele individualmente. Provavelmente ele tem um destaque, talvez seja o único presbítero, né, o único sacerdote desse grupo, ou por algum motivo teve algum destaque que a igreja considerou importante trazer ele. Só para dar o contexto aqui, isso aqui é colonização francesa na América do Norte. Isso aqui é colonização francesa na América do Norte e nós temos ali um grande atrito com as tribos indígenas, alguns colonizadores. Então, nós temos a- aquela agressividade, aquela violência própria dos povos que estavam ali, que lidavam com isso dessa forma, né? Por último, nós temos em Savona, no litoral da Itália, Santa Maria Josefa Rossello. Itália. Virgem que fundou o Instituto das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia e se consagrou totalmente à salvação das almas, confiando só em Deus. Santa Maria Josefa é daquele período, ó, 1880, daquele período justamente dos fundadores italianos. Então também vale a pena pesquisar. Deixando ela como destaque, nós temos em primeiríssimo lugar Santo Ambrósio, pesquisem sobre ele, de algum jeito, pede para o chat GPT te contar a história dele, sei lá, vale a pena. Eu indico, então, junto aqui, São João Silencioso, apesar de não ter muita coisa sobre ele, acho que vale a pena. E Santa Maria Josefa Rossello, a fundadora das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia. Fiquemos com esses, lembrando de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de deixar no comentário qual dos santos te chamou mais atenção e por quê. Isso me ajuda a entender o que vocês esperam de aprofundamento aqui da vida dos santos, quais santos interessam mais, me ajuda com conteúdo no Instagram. Então, comentem aqui. E amanhã tem mais, nós nos vemos. Até a próxima. Tchau.